Olá, eu sou a Cris e você está no canal Leio Tudo Que Gosto. Hoje eu vou iniciar um quadro novo aqui neste canal chamado Contaço. E eu vou contar um conto até o final, então fica comigo. Gente, já vai deixando seu like agora no comecinho, porque se você deixar para o final, você esquece. Pessoal, estou inaugurando aqui junto com o meu cafezinho um novo quadro aqui para o nosso canal, que é um bebê. E é um quadro onde eu vou contar tintim por tintim sobre um conto do domínio público. Então é um conto antigo, é um conto velho, coisa velha como a gente gosta, né, Rubens? É um conto que todo mundo pode achar bem facilmente, está em domínio público. Todo mundo pode encontrar, pode baixar, pode ler em PDF, pode ouvir provavelmente audiobooks. Pessoal, eu vou conversar com vocês então sobre o conto Nova Califórnia, do escritor brasileiro Lima Barreto. E eu vou já começar dando um apelido para o Lima Barreto, tá? Eu chamo o Machado de Machadão, eu e todo mundo. E vou chamar o Lima de Liminha, porque eu também sou uma Lima, tá? Também, meu sobrenome também é Lima. E aí eu acho que a gente tem, assim, um parentesco, quem sabe, não é? Gente, o Lima Barreto, ele foi um escritor brasileiro nascido, olha só, no dia 13 de maio de 1881, ou seja, exatamente 7 anos antes da abolição da escravatura aqui no Brasil. Ele era um homem negro, filho de pessoas negras também, e essas pessoas elas não eram escravizadas quando ele nasceu. A mãe dele era professora e o pai era tipógrafo. Daí já dá para a gente perceber que tanto o pai quanto a mãe davam importância para a educação. E isso foi importantíssimo na vida do Lima Barreto. Ele tinha um nome bem chique, gente, eu esqueci de olhar. O nome dele completo era Afonso Henriques de Lima Barreto. Então, a educação, ele recebeu logo as primeiras letras de sua mãe, porém, sua mãe faleceu quando ele era ainda muito jovenzinho. Acredito que aos 4 ou 5 anos de idade, logo depois, seu pai também faleceu. Ele tinha irmãos e ele vivia, então, assim, como com obrigações desde muitíssimo jovem. Os irmãos, claro, também supriam as necessidades dele logo na infância, mas ao longo de sua vida, ele também assumiu grandes responsabilidades junto com a família. Lima Barreto era um escritor, gente, que não é difícil de nós imaginarmos a maneira como aquela sociedade o tratava. Estamos falando, então, de uma sociedade escravagista, não é? A gente sabe que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravatura e ele não nasceu escravo, mas era um homem negro. Então, se a gente tem preconceitos absurdos, hoje vocês imaginam naquela época. E o Lima, ele observava tudo isso. Lima Barreto, ele não era um cara que só ficava de longe pensando, ele observava e ele era extremamente direto na sua militância através da literatura. Ele ia direto ao ponto. Diferentemente do nosso queridíssimo Machado de Assis, que também apontava para a hipocrisia daquela sociedade, o Machado ele colhia toda aquela hipocrisia, toda aquela podridão e transformava em ironia e sarcasmo. Tinha muita gente ali daquela sociedade classe média alta, que ali não entendia uma linha do que o Machado estava escrevendo. O povo lia e não sabia que eram eles que estavam sendo apontados ali. Já o Lima não, ele colhia aquilo tudo e jogava de volta. Ele não tinha vergonha, não tinha papas na língua de escrever, de mostrar, através de contos assim, gente. Contos e romances importantíssimos. Mas ele não tinha medo, ele não tinha a graça de todo mundo, não. Ele tinha grandes desafetos, porque ele realmente apontava para o que estava errado. Então ele colhia aquilo ali, devolvia aquilo ali, em contos assim que dá um mal-estar danado, porque ele, como eu já estou dizendo, ele dizia na lata o que ele estava achando. E Lima Barreto escreveu Triste Fim, de Policarpo Quaresma,
Lima Barreto escreveu contos importantes, O Homem que Sabia Javanês, muitos contos. Eu vou deixar aqui embaixo alguns contos dos mais importantes, algumas sinopses dos romances também. O Triste Fim, de Policarpo Quaresma, eu li na escola, preciso reler. Este conto que eu vou falar, chamado A Nova Califórnia, eu não acreditei que eu nunca tinha lido esse conto. Já tinha ouvido falar, não ligava o nome do conto ao autor, não sabia, não ligava o nome à pessoa. E não sabia, muito menos, que este conto já foi adaptado para televisão, virou novela, gente. Semana passada, eu entrei naquele site Tênebra, existe um livro, que eu quero ainda ter este livro, mas existe o site onde o Oscar Nestares, e eu não me lembro o nome, gente, já estudei tanta coisa desse professor lá do Rio, vou deixar o nome dele aqui embaixo também, vou deixar ele aqui na tela em algum lugar. Eles então criaram este projeto, recomendo inclusive o vídeo do Fantástico Cursos, onde eles dão uma entrevista sobre esse projeto Tênebra, que eles recuperam contos perdidos aí pelo Brasil, pelas bibliotecas, e colocaram todos esses contos que eles vão encontrando online, né, que é o site chamado Tênebra, e agora já tem até o livro. E um desses contos eu olhei semana passada e foi o Nova Califórnia, do senhor Lima Barreto. Então, voltando a falar sobre a novela, que vergonha! Quem é das antigas como eu, lembra de uma novela na década de 90, chamada Fera Ferida. Nesta novela, Fera Ferida porque tinha o personagem principal, que era o Raimundo Flamel. E o Raimundo Flamel tinha uma mágoa com a cidade onde ele nasceu, que era a cidade de Tubiacanga. Ele tinha uma mágoa, ele se afastou da cidade e agora, já na fase adulta, ele volta para essa cidade. Um alquimista desperta a curiosidade de todos os habitantes daquela cidade e aí a novela se desenrola. Claro que há outros personagens e o Homem que Sabia Javanês também é um dos personagens, então a novela junta, isso era muito comum na televisão, eles juntarem romances e contos do mesmo autor e colocarem todos eles no mesmo ambiente. Isso aconteceu, quer ver? Os Maias, a relíquia está presente na série Os Maias também, isso era muito comum. Aliás, olha o tempo bom que eles adaptavam obras literárias da língua portuguesa. Eu gostava desse tempo. Então, eu assisti essa novela numa boa. Quem fazia o Raimundo Flamel era o Edson Celulari. Teve uma onda, assim, todo mundo queria usar a camisa do Raimundo Flamel. Eu quero a camisa do Flamel. Todos os homens usavam essa camisa. Então eu descobri, minha gente, que vergonha, I'm sorry. Descobri que isto é um conto do Lima, né? Que é o Nova Califórnia. Diferentemente da novela, não existe uma motivação para que o Raimundo Flamel vá a esta cidade. O conto já começa, e é um conto curtíssimo, já começa com o Flamel chegando nesta cidade e despertando a curiosidade dos habitantes. É muito interessante que todos os habitantes, todos não, porque provavelmente devia haver mais do que 30 habitantes ali, mas pelo menos 30 habitantes e personagens do conto são nomeados, eles têm nome e sobrenome. Isso é muito inusitado em um conto, porque normalmente em contos nós temos poucos personagens, e esses personagens sim têm nome, mas aí tem o cocheiro, né? Tem o carteiro. No conto do Lima Barreto, em A Nova Califórnia, todos têm nome, e tem um motivo para isso. O Lima queria mostrar que podem ser pessoas que nós conhecemos, são pessoas, não é um personagem qualquer, é uma pessoa que tem nome, sobrenome e profissão. Então a gente conhece o farmacêutico, o dono do açougue, a gente conhece vários personagens com nomes, claro que eu não vou lembrar desses nomes, e também não é necessário que a gente memorize esses nomes, mas realmente para mostrar para a gente que eles existem, são pessoas que a gente poderia conhecer. O Raimundo Flamel chega então na cidade de Tubiacanga, ele é um cara muito recluso, muito misterioso, ele não faz amizade, ele caminha pelo lago, que é o lago de Tubiacanga, caminha lá todas as tardes, né, faz sua atividade física, continua dentro da sua casa, e ele recebe muitas caixas. Então o cara que trabalha no correio já fica ali com o olho assim, querendo saber por que ele recebe tantas caixas. E descobrem até o nome dele através dessas caixas, né, porque vem o nome e o endereço.
E aí eles acabam descobrindo que ele faz algumas manipulações químicas, digamos assim. Aí o pedreiro é chamado para trabalhar na casa do Flamel, e todo mundo fica querendo saber o que foi que ele viu lá dentro da casa. O pedreiro constrói um forno na sala, que tem forno de alvenaria dentro da sala. Quem é que tem isso, né? E a história vai rolando, a gente conhece no geralzão daquela sociedade. Gente, tem uma parte que a gente fica sabendo de uma politicagem que teve, né? Qual é a cidade pequena que não tem questões políticas importantes, né? Pelo menos para a realidade daquela cidade, né? A gente fica sabendo que houve uma vez uma disputa política e que o candidato da maioria, e que inclusive foi o candidato que ganhou, assassinou o outro candidato. Ah, mas tudo bem porque ele ganhou mesmo, sabe? Então não deu em nada porque ele ganhou mesmo. Ou seja, a gente vai desvendando, a gente vai descobrindo ao longo do conto que aquela sociedade, gente, era bem podrinha, bem podrinha. Enquanto isso, o Flamel tá lá na casa dele, recluso, fazendo lá as coisas dele. A gente descobre que ele é um alquimista. Aí chega um determinado momento que ele vai procurar uma pessoa, ele vai relatar que ele conseguiu a fórmula daquilo que ele vinha buscando desenvolver. E ele queria, então, pelo menos 3 pessoas para assistirem a esse feito, né? Ele queria a aprovação ali dos pares, ali, dos outros, todas as pessoas para assistirem. Ele vai falar com o farmacêutico, tem um nome de farmacêutico, eu não lembro. Vai conversar com o farmacêutico e fala, né, que ele descobriu uma coisa e que ele gostaria de pelo menos mais outras 2 pessoas para verem essa coisa que ele descobriu. E é que ele precisaria de... Lembra que eu tô falando dos spoilers. Então, minha gente, ó, se vocês não quiserem ouvir spoiler, eu acho que até aqui é basicamente, inclusive, o que já saiu na novela. Mas a partir daqui eu vou dar spoiler. Então, se vocês quiserem, deem uma lida. Bota no Google. Se eu achar, eu já deixo aqui o PDF. E depois vocês voltem para cá. Então, ele vai conversar então com esse farmacêutico, dizer que ele tem vontade, né, de dizer para o farmacêutico a descoberta dele. Mas que ele precisa de pessoas discretas para o que elas vão ver, porque a utilização de ossos humanos. E aí o farmacêutico fala, eu vou chamar então fulano de tal, que ele é ateu, e eu vou chamar cicrano, que também não é muito cristão, muito católico, eu vou chamar essas 2 pessoas. Aí tá, tudo bem. E realmente essas pessoas vão, e o Flamel diz para eles que ele descobriu a fórmula do ouro. Sim, senhoras e senhores. Usando toda a química lá das caixas que ele recebia. Junto com ossos humanos, tinha que ser humano, né? Ninguém fala nada de osso de cachorro, nada. Ossos humanos, coitados dos cachorrinhos, né? Por favor. Ele conseguiu desenvolver ouro. E que ele ia precisar, então, da ajuda desse pessoal aí, desse trio que ele entrou em contato, para conseguir mais ossos, para então desenvolver ouro. Quem não quer, não é? Osso tá cheio no cemitério, não é verdade? Então vamos pegar esses ossos. Minha gente, veja o que o Lima está querendo mostrar com isso. Ele cria um ambiente de terror com isso. Olha a que ponto chegaria o ser humano em busca de dinheiro. E aí eles começam a ir de noite no cemitério para roubar ossos. Muitas pessoas começam a perder os ossos dos seus entes queridos. Meu Deus, o ossuário do meu pai foi violado. Abriram o túmulo da minha avó. Então esses crimes, esses vilipêndios, eles são realizados, vilipêndios de cadáver, né? Eles são realizados continuamente. As pessoas começam a ficar desesperadas, porque olha onde já se viu o meu avô, meu tio,
as pessoas estão desaparecendo dos seus próprios túmulos, não tem mais seu descanso. Aí a polícia consegue pegar 2 caras. O farmacêutico não vai, o farmacêutico meio que fica supervisionando. Mas os outros 2 caras, que eu já esqueci a profissão deles, os outros 2 caras são presos e rapidamente eles confessam o que estavam fazendo e, mais do que isso, confessam que estavam roubando os ossos para fazer osso. Gente, é tão legal porque o Flamel, ele desaparece. A partir desse momento, a gente só acompanha ele até o momento que ele comunica, ele faz a reunião. E depois ele some da trama. É dividido em 3 capítulos. Então, nesse 3º capítulo, a gente nem viu o Flamel. E aí, os caras que foram presos, eles confessam que estavam pegando esses ossos, eles já detêm a fórmula, que é justamente para fazer ouro. Quem é que não quer ouro? Aí você vê, quem estava lá chateado, chorando, porque violaram o túmulo dos seus entes queridos, já querem também receber ouro. Eles ficam pensando, o osso, né, você já morreu mesmo, né? O quê? Né? E aí vira um negócio dia à noite dos mortos-vivos, é um negócio horroroso. Não é mortos-vivos, porque ninguém volta do túmulo, mas é um negócio horroroso. É como... As pessoas, é como se elas virassem zumbis. E como se elas só conseguissem enxergar, sabe aquele olho parado, aquele olho perdido do zumbi? Elas só conseguiam enxergar o ouro que elas obteriam a partir dos ossos ali. E aí fica um contra o outro, claro, né? Não, você não pode invadir o túmulo da minha família, não, esse jazigo é da minha família, não é da sua, esse aqui tá abandonado, e aí fica aquela brigalhada, a cidade entra em polvorosa. Aí o Lima fala assim, só 2 pessoas entraram em acordo, foi um pai e um filho. Ele coloca o diálogo horroroso desse pai e do filho sobre a mãe que tinha falecido. Faleceu mesmo. Aí o pai e o filho se unem para pegar. Meu pai amado, gente. E é horrível mesmo, porque tem pessoas que já morreram há séculos, tem pessoas que acabaram de ser enterradas. Tá? Pra vocês terem uma ideia aí. E aí é isso que o Lima está querendo mostrar nesse conto. Olha a hipocrisia dessa sociedade. Olha a ganância dessa sociedade. Tubiacanga é uma cidade fictícia. E também, assim, pode ser fictício, mas representa essa podridão do ser humano, né? Tudo que o ser humano pode fazer pela ganância. Eu lembro do final da novela, vagamente, e eu lembro do meu pai falando, isso é o ouro de tolo. Eu lembrava só disso, sem saber que era, né, o conto do Lima Barreto. E o Flamel, então, tá legal até que na novela eles colocam um sentido, mas não precisa ter sentido, porque o sentido não é uma vingança do Flamel. O sentido é a gente perceber essa podridão da sociedade, né? Essa sociedade, o prefeito, o farmacêutico, o cara honestíssimo dono lá da agência de correios, e que na hora que colocou dinheiro, eles fizeram tudo. Eles foram ao mais baixo grau de violar túmulos em busca de dinheiro. E aí, no finalzinho, a gente só vê o Flamel caminhando e acaba a história assim. Então, é uma história bastante reflexiva. Eu fiquei embasbacada, fiquei chateada comigo de não conhecer o conto e fiquei embasbacada com a qualidade. A escrita é sensacional. Tem uma parte, porque o Lima, ele tinha uma linguagem muito simples. Ele tinha uma linguagem que ia direto para as pessoas. Ele não tinha uma linguagem rebuscada. Então você pensa, um conto lá do 1900, lá, deve ser difícil de ler. Não, é muito simples, é muito simples. E tem, inclusive, no texto, tem um personagem que fica criticando o vocabulário das pessoas. Não use essa palavra porque essa palavra é estrangeirismo, use essa palavra, sabe? Tem essas coisas que era o que o próprio Lima sofria dentro da sociedade, né? Inclusive, o Lima, ele tem, em toda a sua literatura, ele tem uma maneira de colocar a si próprio como personagem. Então, esse personagem é o Lima. Não, os personagens ali podem ser, sabe? Tem muito da característica dele mesmo, como homem ali misturado ali. Então, talvez o Flamel fosse próprio. Mas, como eu disse, ele não é um personagem específico, mas a gente vê características dele nos personagens. Gente, eu fiquei muito feliz de ter lido. Então, está inaugurado aqui nosso quadro Contaço. Que
contaço, minha gente. Quero voltar para falar mais do Lima, falar mais de outros autores, voltar para falar do Machadão, devo voltar para falar de outros contaços como esse. E aí, como eu falei, vai ter spoiler, tá? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Deixem um like aí para tia Cris, verifiquem se vocês estão inscritos no canal e coloquem o dedão lá no sininho para receberem as notificações. Um beijão para vocês e até a próxima. Quero uma camisa tipo polo, era de tecido, mas imagine uma camisa tipo polo, sem a gola e com os botõezinhos aqui, né? Tipo polo, assim. Aqueles botõezinhos eram botõezinhos forrados no mesmo tecido da camisa. Todo mundo usava essa camisa aí do Flamengo.